No vídeo de hoje, trataremos sobre blockchain e contratos inteligentes, de uma forma introdutória, apenas para dar umas ideias de uns conceitos gerais, para que depois você possa se aprofundar especificamente quando formos falar de direito autoral ou propriedade intelectual, já que nesse vídeo a abordagem será um pouco mais genérica. A ideia de cadeia de blocos, ou blockchain, foi inicialmente introduzida no paper sobre Bitcoin de Satoshi Nakamoto, voltada para a criptomoeda Bitcoin. Essa tecnologia é, simplificando grosseiramente, um tipo de base de dados que realiza determinadas funções criptográficas e alcança alguns requerimentos de integridade por meio de funções hash, autenticando internamente as informações das transações eletrônicas. Devemos ressaltar, desde já, que essa autenticação não é externa, pois se você colocar uma informação errada na blockchain, ela ficará lá, registrada de qualquer forma. A autenticação é sobre essa informação ter sido inserida, não sobre a veracidade do seu conteúdo. Afinal, como diz a frase famosa, garbage in, garbage out. Uma função hash é um processo no qual os conteúdos de um dado ou transação são transformados em uma sequência de dígitos que é única para esse conteúdo, com chances extremamente baixas de surgirem dois iguais. A consequência disso é que qualquer mudança no dado original faz com que a função hash resulte em um valor absolutamente diferente, garantindo assim a integridade da informação. O mesmo procedimento pode ser feito para conjuntos de dados, como uma sequência de documentos, através de uso de ponteiros hash, ou hash pointers, que se ligam um ao outro. Esses hash pointers são a cabeça da informação, contando com um selo temporal, enquanto o conteúdo seria o corpo. Por razões de eficiência, em vez de fazer a ligação de dados individuais, junta-se toda a informação em blocos, então eles são encadeados através desses hash pointers, o que dá à tecnologia o seu nome. Antes de inserir esses dados na rede, para evitar a intervenção de agentes maliciosos, é necessário autenticar a identidade das partes envolvidas no registro da transação. A cadeia de blocos faz isso através de uma estrutura de chaves, consistindo em um par de chaves associadas a cada indivíduo ou entidade, uma privada e uma pública, um algoritmo de assinatura e uma função de validação. Um indivíduo ou entidade pode ser identificado apenas pela chave pública, que serve como um pseudônimo e garante a privacidade dos participantes. A associação entre a chave privada e a pública, para criptografar e descriptografar a troca de dados, garante que as pessoas na rede são de fato quem dizem ser. Os tokens são representações de bens nas cadeias de blocos e funcionam como elementos básicos das transações na rede. Eles são mais conhecidos no formato de criptomoedas e recentemente ficaram bem famosos também pelos tokens não fungíveis ou NFTs, na sigla em inglês. Mas isso pode representar informações ou bens fora da blockchain e tem várias potenciais funções diferentes, como dar direito a alguma ação ou serviço, como os tokens de utilidade, ou mesmo participar nos lucros de uma empresa, como os tokens de investimento. As blockchains têm como base a Distributed Ledger Technology, ou DLTs, que funcionam através de uma rede peer-to-peer compartilhada e descentralizada de participantes, onde cada elemento é chamado de nodo e armazena uma cópia, total ou parcial, local dessa cadeia de blocos e que atuam conforme certo protocolo de consenso. Esse caráter aberto da blockchain não é uma de suas características inerentes ou necessárias, pois algumas cadeias de blocos podem ser configuradas para serem centralizadas e fechadas. Faz mais sentido falar em blockchains no plural, porque elas são na verdade uma gama de DLTs diferentes que compartilham alguns princípios em comuns. A segurança dos dados se dá pelas características que já informamos, sendo quase impossível promover uma alteração das informações já consolidadas. Para fazer essas alterações, há dois principais caminhos: o da inserção de uma transação corretiva, que não apaga o anterior, mas informa o seu erro ou perda de validade, ou então a concordância da maior parte dos participantes da rede para promover o chamado hard fork, que é a substituição da blockchain por uma nova com as correções desejadas. Diante da liberdade de formas e desnecessidade de formalidades para a validade da maioria dos tipos de contratações, a tecnologia da cadeia de blocos é uma resposta interessante para vários dos problemas que encontramos hoje no direito, como, por exemplo, alguns problemas do registro de obras protegidas por direito de autor, para dispensar a necessidade de autoridades centrais, ou mesmo questões de licenciamento de forma segura entre países, de forma transfronteiriça. A cadeia de blocos traz alguns benefícios para a contratação eletrônica, notariamente na certeza sobre a incolumidade do conteúdo do contrato e a identificação segura, ainda que anonimizada, das partes contratantes. Outros elementos menos centrais também seriam positivamente afetados, como o dever de acusar a recepção nas ordens de encomenda do comércio eletrônico, que passa a ser automático e com um registro preciso e seguro dos termos e momento em que a encomenda foi feita. Partindo, então, para o foco desse vídeo, podemos chegar nos contratos inteligentes em si. Esse termo pode ser enganador, pois o contrato não é realmente inteligente. Nick Szabo cunhou o termo em 1997,
diferenciando de simples contratos automatizados e definindo-os como promessas especificadas em formato digital, com a utilização de interfaces de usuário e protocolos, integradas em hardware e software para automatizar e facilitar o processo de contratação, tendendo a se autonomizar da ação humana. Alguns teóricos mais recentes ligam o próprio conceito de contratos inteligentes com a tecnologia da cadeia de blocos, considerando que essa é necessária para que eles possam realmente ser configurados e possam realmente existir. Mesmo se tiver efeitos concretos imediatos por força da execução da tecnologia, o contrato inteligente não é necessariamente um contrato válido juridicamente, pois deve-se existir um cuidado para não ultrapassar ou desrespeitar os limites e vedações legais. Por não depender de forças externas para ser eficaz, garantindo sua execução somente com código, é possível até falar da existência de um contrato inteligente que não seja reconhecido como um contrato pela lei, mas deve-se lembrar que ele poderá ser invalidado depois em uma corte judicial ou mesmo uma corte arbitral. A incorporação de contratos inteligentes em blockchains permite uma execução segura, vista a tendência de mutabilidade dessa tecnologia. Sua aplicabilidade era bastante restrita nas primeiras redes de cadeia de blocos, mas o Ethereum introduziu uma linguagem de programação Turing completa e passaram-se a se elaborar melhores agentes internos e externos para a validação dos dados de entrada e saída, e também passou-se a criar bens físicos profundamente conectados com a esfera digital, como vemos nas discussões e desenvolvimentos da Internet of Things, ou das cidades inteligentes. Com certeza, diversos potenciais no uso do blockchain para contratações e registros, num diálogo proveitoso com a lei. Devemos, por outro lado, lembrar do seu elevadíssimo custo e impacto ambiental, e sempre pensar em quais situações essa tecnologia realmente resolve um problema de forma proporcional e não poderia simplesmente ser substituída por outro tipo de sistema de base de dados mais simples, mesmo que tenha uma autoridade central sobre o controle do setor privado ou até da sociedade civil, como entidades sem finalidades lucrativas. Hoje, um encanto com as cadeias de blocos, querendo aplicá-las em todos os espaços possíveis em que ela representaria um ganho muito pequeno. Isso é um erro grosseiro que não devemos cometer. É sempre necessário identificar onde essas tecnologias de cadeia de blocos ou de contratos inteligentes realmente serão úteis, e onde soluções mais simples poderão ser aplicadas com um nível de eficácia muito parecido e com uma economia muito maior.